Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vozes da Enfermagem, um espaço criado por nós estudantes para dar voz aos especialistas da enfermagem e promover informação de qualidade sobre a saúde. Eu me chamo Yasmin Tavares e a minha colega se chama Samara Letícia. E hoje vamos aprender e conhecer experiências com um profissional que é referência na área da enfermagem oncológica. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria receber você aqui hoje e conversar sobre um tema tão importante. Agradecemos por ter aceito o nosso convite e por dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimentos e experiências com a gente. Tenho certeza de que será uma conversa muito rica. Hoje temos a honra de receber o Dr. Diego Augusto. O Dr. Diego Augusto é um enfermeiro, especialista multiprofissional em oncologia, mestre em enfermagem e promoção à saúde e doutor em educação e saúde. É docente permanente do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Pernambuco e da Universidade Estadual da Paraíba. Tem experiências na área de enfermagem oncológica voltadas a neoplasias determinantes do adoecimento por câncer, linha de cuidado do câncer, câncer de mama, quimioterapia, entre outras linhas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite novamente. O tema do nosso episódio é autocuidado de mulheres com câncer de mama em frente ao tratamento quimioterápico. E para darmos início à nossa conversa, professor Diego, você poderia, por gentileza, compartilhar sobre o que lhe motivou a dedicar sua carreira destinada à enfermagem oncológica? Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar vindo falar de um tema que é muito rico para mim. Eu falo rico em relação a, como você me perguntou, né, de tempo de dedicação a ele, em um período de tempo da minha vida, num contexto assistencial, hoje mais no contexto do ensino e da pesquisa, né, das atividades que a gente executa na universidade. Então é um prazer sempre vir falar sobre um tema que muitas vezes não é muito convidativo para as pessoas, né? A gente falar de câncer, diagnóstico, tratamento ou qualquer outra temática relacionada, por muitas vezes não é muito convidativo, as pessoas não recebem muito bem. E esse tema ele entrou na minha vida por uma questão familiar, né? Então, eu tenho uma família em que tivemos pessoas que tiveram diversos casos de tumores distintos. Então, eu tive tumores, histórias de diagnóstico, tratamentos e até óbito, finitude, processo de finitude, morte, morrer em familiares por diversos tipos de tumores. E isso, ao longo da minha graduação, me chamava muito a atenção porque eu não conhecia nenhum serviço. Na minha formação enquanto enfermeiro, não era uma temática que era difundida, ou seja, não tinha aulas que falavam sobre oncologia, cuidar das pessoas com câncer, né? Então, isso me chamava a atenção porque eu não entendia como eu poderia ajudar aquelas minhas pessoas, entes queridos, a vivenciar aqueles casos. E aí, no curso da minha graduação, no final da minha graduação especificamente, eu tive a oportunidade de realizar meus estágios curriculares aqui na cidade do Recife, onde eu consegui ser aprovado num processo seletivo para, na minha época, né, há uns anos, poucos anos atrás, nós tínhamos dentro das categorias de enfermagem a categoria que se chamava estagiário de enfermagem. A gente fazia um processo seletivo em alguns hospitais da cidade, da rede. Esse processo seletivo fazia com que a gente tivesse um plantão como estagiário. E aí, o meu processo seletivo eu fiz para o Hospital do Câncer, já por conta desse interesse, né, de trabalhar na área oncológica e por conta dessas histórias familiares, como eu coloquei. E aí, nesse serviço, eu tive a oportunidade de aprender, na verdade, de me aproximar do tema, de conhecer um pouco e do meu interesse, né? E aí eu digo hoje que é uma das minhas grandes paixões acadêmicas é estudar e falar sobre câncer. Então, isso tudo surgiu lá no ano de 2005, 2006, quando eu era acadêmico. Então, passei por esse processo e foi se permeando ao longo de toda a minha história acadêmica, né? Então, eu estudo e trabalho com pessoas com câncer desde a minha graduação. Muito interessante a sua história e inspiradora. Muito obrigada por compartilhar conosco. Sim. Agora, a gente gostaria que o senhor explicasse para o público o que é o tratamento quimioterápico no câncer de mama e como ele atua no organismo. Vamos lá, então.
Partindo da prerrogativa que uma pessoa, na sua história de vida, por algumas questões individuais e de outras origens, e a gente está falando dos fatores de risco para o que o câncer aconteça. Então, a gente está falando da história familiar dessa pessoa, ou seja, qual o contingente de características genéticas e hereditariedade que essa pessoa traz na sua vida que podem ser um fator influenciador, né? A gente nunca vai dizer que a pessoa tem 100% de desenvolver câncer. Por muitas vezes ela vai ter uma história familiar, tem genes que determinam, que apresentam-se ali presentes no seu genoma para o tumor desenvolver-se, e em virtude de um estilo de vida saudável, um comportamento de busca de saúde positivo, isso faz com que essa pessoa não seja rastreada como uma pessoa com um fator de risco importante ou que vai desenvolver a doença. Então, é importante pensar que... Perdão, gente. O ar-condicionado, mas tu corta nesse pedacinho depois. Então, pensando nesses fatores, lembrar que o câncer ele surge a partir de uma equação, vamos dizer assim. Eu tenho fatores exógenos e endógenos que, quando somados, eles podem determinar o aparecimento dessa doença. Automaticamente, quando a doença se instala, ou seja, é diagnosticado um tumor numa pessoa, e aí o nosso enredo aqui é o câncer de mama. Então, quando uma pessoa com mama, ela tem um tumor diagnosticado, a gente está falando de uma proliferação celular que aconteceu de modo desordenado. Esse modo desordenado gerou um novo contingente tecidual que a gente vai nomear de tumor. E aí, esse tumor ele apresenta diversas características. Ele é um tecido novo. É uma variação histológica daquele órgão, naquele órgão. E isso faz com que os comportamentos celulares, bioquímicos, metabólicos sejam completamente diferentes de um tecido normal, saudável. E isso cria no corpo da pessoa uma dinâmica diferente. E aí eu gosto sempre de dizer uma coisa que eu aprendi com Drauzio Varela, por incrível que pareça. Não foi meu professor, não tive contato, não o conheço, mas... já vi muita coisa produzida por ele, e uma das falas dele que eu ainda trago comigo é: se você conhecer 50 mulheres, 50 pessoas com mama, que desenvolvam câncer, nós temos 50 tipos de câncer diferentes. E por que isso? Porque cada manifestação da doença ela é diferente, porque nós somos pessoas que temos fatores de riscos completamente diferentes um do outro. Estilos de vida, genômicas diferentes, características de vida social, econômica, cultural, que determinam por muitas vezes a apresentação dessa doença. E aí, quando essa doença se apresenta com esses comportamentos que eu falei para vocês antes, é decidida a partir da compreensão histológica, metabólica, endócrina desse tumor, qual o melhor tratamento para ser feito. Uma das modalidades mais utilizadas para o tratamento do câncer de mama é a quimioterapia, ou de forma neoadjuvante ou adjuvante. E aí, só para esclarecer esses conceitos. Quimioterapia, a gente está trabalhando com drogas citostáticas. Então, eu trabalho com medicamentos que vão estar no corpo humano gerando a destruição de células. Não é um tratamento seletivo, mas adiante a gente vai falar a respeito disso, acredito. Então, esses medicamentos, eles vão agir no corpo da pessoa adoecida, destruindo as células inicialmente pensadas para o tumor. Porém, células saudáveis, elas também são afetadas, já que, como eu falei antes, não é um tratamento que seleciona quais são as células que vão ser destruídas. Então, dentro dos tratamentos oncológicos, a gente tem as terapias neoadjuvantes. No caso da quimioterapia, eu venho com o tratamento com quimioterapia antes da intervenção principal. Nos tratamentos oncológicos, a gente tem a cirurgia como premissa principal. Então, o primeiro tratamento para um tumor, independente de qualquer característica, se pensa na cirurgia. Os tratamentos que vêm antes da cirurgia, a gente vai chamar de neoadjuvantes. Esses tratamentos, eles têm a condição de reduzir aquela massa tumoral para que a intervenção cirúrgica seja menos mutilante e ela traga consequências graves para o paciente, para a pessoa que vai ser submetida ao procedimento. No segundo caso, eu tenho as terapias adjuvantes. Elas se somam no pós-operatório. A pessoa vai como primeiro tratamento à cirurgia, aquela cirurgia tem a ideia de ressecar a massa tumoral e após a ressecção do tumor, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, essas terapias vão lá para dirimir aquelas células que de repente podem ter sobrado como um resquício. Então, a quimioterapia ela tem um papel muito importante no tratamento com câncer de mama, no caso que estamos falando, porque ela pode ajudar muito nos danos que a intervenção cirúrgica, dependendo do tamanho do tumor, das características tumorais, da própria identidade individual daquela pessoa dentro do que falamos antes, a fazer com que esse processo seja menos degradante, vamos dizer assim.
Muito interessante a sua colocação, professor Diego, quanto à quimioterapia. E eu acredito que é uma dúvida que surge entre nós estudantes e até mesmo nas mulheres que lidam com essa doença, que é justamente quais são os efeitos adversos que essa quimioterapia pode trazer para a mulher que está em frente ao tratamento. Vamos lá. Quando a gente fala de quimioterapia, retomando um pouco do tema, a gente vai falar de tratamento que utiliza medicamentos. Toda medicação, ela oferece efeitos esperados e efeitos adversos. Então, não é só o tratamento com quimioterapia. O tratamento com medicamentos comuns, como antibióticos, anti-inflamatórios ou outros, eles podem trazer efeitos adversos. Porém, eles não são tão graves como os efeitos que a quimioterapia traz. A quimioterapia, no câncer de mama, existem esquemas terapêuticos presentes que podem utilizar apenas uma droga ou várias drogas. Vamos pensar juntos que quanto maior a quantidade de medicamentos que eu consumo, maior a possibilidade de eu desenvolver reações adversas. Vão existir, dentro do panorama geral, diversos tipos de reações adversas. No tratamento com câncer de mama, o esperado é que a pessoa submetida tenha alopécia, é a queda do cabelo. A gente vai ter a estomatite, que vai ser aquelas alterações na mucosa oral, normalmente a pessoa popularmente chamada de aftas, né? Aquelas erosões na boca, na mucosa oral, no lábio, na própria garganta, na língua, pode acometer essas pessoas. A gente vai ter ainda a náusea e o vômito, que são muito comuns, né? E uma das mais presentes durante o processo de tratamento com quimioterapia é a fadiga. É o cansaço excessivo. Essa pessoa ela vai sentir suas energias vitais, e eu falo energia física para as atividades da vida diária, como deambular, como caminhar, se alimentar. Ela vai ter essas energias sugadas em virtude, no entendimento dela, pelo tratamento com quimioterapia. E aí, por muitas vezes, a gente acha que o manejo dessas reações adversas ele está muito relacionado ao consumo de mais medicamentos, né? Quando na verdade não. A atividade simples do dia a dia, a preparação da pessoa para o processo da quimioterapia e principalmente a educação em saúde são elementos extremamente importantes para a gente conseguir que essa pessoa consiga desenvolver, aumentar a sua capacidade de autocuidado e automaticamente ela conseguir gerenciar ao longo do processo de vivência das sessões de quimioterapia esses efeitos que vão estar acometendo ela ao longo do tempo. Muito bom. Perfeito. E eu tomar como base justamente esses efeitos que o senhor acabou de falar, a gente gostaria de saber de que forma eles acabam interferindo no autocuidado da mulher com câncer de mama. Olha, os efeitos adversos, o próprio tratamento com quimioterapia, ele faz com que a pessoa com câncer de mama, e eu falo pessoa, gente, porque hoje a gente tem uma compreensão maior de identidade de gênero e expressão de vida no mundo, né? A gente tem pessoas que estão em processo de transição de gênero e possuem a mama e permitem e continuam seu trajeto de vida com as mamas. Esses homens com mama, eles devem ser avaliados e observados os profissionais da área da saúde e a própria comunidade como pessoas com fator de risco, né, para o câncer de mama. O principal fator para você ter câncer de mama é você ter mama. Então, homens e mulheres ou pessoas transgêneros que possuem mama têm o risco de ter câncer de mama. Em virtude de outros fatores individuais, como hormônios, entre outros, vão determinar um maior risco nas mulheres do que nos homens, tá? Então é importante abrir esse parêntese. Voltando para a questão do autocuidado, como a quimioterapia interfere, o tratamento medicamentoso, ele, como falei, ele traz efeitos esperados e os efeitos adversos. Esses efeitos adversos, eles podem mudar uma dinâmica física da pessoa, por exemplo, náuseas e vômitos, elas podem deixar a pessoa desidratada, enfraquecida para realizar as atividades da sua vida diária, como realizar suas atividades domiciliares, de cuidado do domicílio, a própria higiene corporal, manter a sua atividade de trabalho, por exemplo, tá? A gente tem outras reações adversas que mexem com autoestima e autoimagem da pessoa. Eu estou falando da alopécia. Então, a gente sabe que o cabelo, né, a forma como a pessoa mantém a sua visão, a sua autoimagem, ela é muita expressão da pessoa e mexe muito com o seu itinerário de saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. Então, esse aspecto mexe muito no contexto emocional, de saúde mental. E aí, quando a gente pega nesse contingente, a gente ainda tem outro aspecto que é interferido, que é o aspecto social. Uma pessoa
emagrecida, desidratada, com problemas relacionados à sua imagem, à sua figuração social, compreendida como uma pessoa saudável, termina se isolando em virtude dessas questões que são efeitos do tratamento com quimioterapia. Então, além de tudo isso, a gente ainda tem os efeitos que a própria droga traz, né? Então, as drogas trazem, melhor falando. São drogas que, como elas não são seletivas do ponto de vista celular, como eu falei, elas terminam atingindo as células da medula óssea. Então, a gente tem pessoas que vão ficar anêmicas, com a imunidade frágil e, por muitas vezes, não podem manter interações sociais positivas. Eu falo do ponto de vista de manter contatos como estar na escola, estar na universidade, estar no shopping, estar na praia. Ela não vai poder frequentar esses ambientes em virtude da sua situação de saúde, consequência do tratamento com quimioterapia. Perfeito. É muito importante a gente entender como que a quimioterapia interfere no autocuidado dessa mulher, porque nós somos profissionais de saúde. E aí a minha pergunta é, como que a gente, enquanto equipe de enfermagem, o que é que a gente pode fazer para apoiar e promover autocuidado para essa paciente? Perfeito, ótima pergunta. Eu gosto sempre de dizer que o autocuidado ele vai depender de uma capacidade de autocuidado. Essa capacidade ela é oriunda de como a pessoa compreende a si mesma e a sua condição de expressão enquanto pessoa no mundo, na sua vida, né? Enquanto pessoa mesmo. Então, capacidade de autocuidado está muito relacionada ao que você entende que é autocuidado. E aí, como nós enfermeiros podemos cuidar dessas pessoas? Eu acho que no contexto do cuidar a pessoa que está em tratamento com quimioterapia, a mulher com câncer de mama, a gente tem que pensar muito nos elementos que podemos nos aproximar dessa pessoa e desmistificar alguns conceitos. O primeiro deles é, o que é câncer para você? O que estar com essa doença significa para você? Esse significado ele vai falar muito de como a pessoa vai caminhar sobre esse processo de tratamento, né? Porque se é uma pessoa que está num processo de negação, que ela não quer seguir o tratamento, pensemos que a sua capacidade de autocuidado, a sua disponibilidade de cuidar, de autocuidado, ela vai estar muito reduzida. Então, o primeiro passo, acredito que seja esse. Que elementos o enfermeiro pode utilizar? O principal, gente, e não sou eu que estou falando, eu tenho estudos que podem respaldar isso. Mas a consulta de enfermagem, antes de uma intervenção com quimioterapia, ela é essencial. E a consulta de enfermagem não só para a avaliação clínica do paciente, para o raciocínio clínico e compreensão de como aquele paciente se comporta, mas a consulta com a finalidade de esclarecer e aí um momento apropriado para uma intervenção educativa. Então, a consulta de enfermagem antes da quimioterapia, no segmento do tratamento com quimioterapia, ele vai ajudar o profissional enfermeiro a compreender essas dinâmicas conceituais e significados que o paciente constrói sobre seu diagnóstico e o tratamento. O profissional esclarecer para a pessoa o que é que essa pessoa tem, o que é a doença que eu tenho. É aquela doença que a minha comunidade fala que é uma sentença de morte? Ou é um diagnóstico que eu posso superá-lo a partir do tratamento e de questões de comportamento próprio que podem me auxiliar a superar essa situação, desse momento de vida, melhor falando. E além do esclarecimento do diagnóstico, pensar como essas reações vão acontecer ao longo do tempo, como posso me cuidar para cada uma delas, que coisas posso fazer de forma independente. Pensemos que a própria Dorothea Oren fala a teoria dos sistemas de enfermagem, que o autocuidado ele depende da construção de um sistema onde a gente vai garantir para a pessoa cuidada um contingente de autonomia e de autocuidado. Essa autonomia ela é construída a partir do conhecimento. Então, o enfermeiro ele é um agente que vai mobilizar o cuidado a partir das ações procedimentais, elas não deixam de ser importantes, mas esse elemento procedimental ele tem que ser complementado com a informação. E a informação que ela seja aplicada no dia a dia. Não é só a leitura de um material, não é a entrega de um impresso para a pessoa que está passando pelo tratamento. É fazer com que todos esses materiais, produtos que a gente produz, desenvolve, eles tenham significado na vida daquela pessoa. Que aquela pessoa no tratamento, ela entenda, tomar água é importante. Higienizar o meu corpo é importante. Para eu não ter fadiga, que eu falei que era a reação mais comum, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer atividade física. E aí a gente vejam como as construções sociais e culturais elas estão muito presentes nisso. Se eu estou cansado, eu tenho que descansar.
Mas na quimioterapia não é para descansar. E não é que a pessoa vai ser privada de descanso, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa ela vai ser estimulada a fazer atividades, a criar uma rotina para sono e repouso que não interfira na sua qualidade de sono, em alimentos que não façam um maior desgaste de energia metabólica, automaticamente coloquem ela no contingente de fadiga maior. Então, essas informações, elas têm que ser colocadas na vida de uma pessoa ao ponto dela entender, poxa, a enfermeira, quando me fez a minha consulta, lá antes da quimioterapia, ela disse que eu preciso caminhar, que eu não posso dormir toda hora do dia, que eu tenho que tomar bastante água, que eu tenho que me alimentar com alimentos leves, que a digestão não seja laboriosa. Então, essa compreensão, ela tem que ser embutida na vida das pessoas. Ela não pode ser colocada de maneira automática. Tomar água 2 vezes ao dia. Às vezes a pessoa não tem água para tomar 2 vezes ao dia. Às vezes ela está com uma questão de saúde mental, ansiedade, que impede que ela esteja consumindo água. Às vezes ela mesmo no tratamento com quimioterapia, ela se mantém na sua rotina de trabalho. Ela não consegue parar para tomar água. Então, eu estou falando de questões que são muito comuns e é importante que esse enfermeiro tenha a sensibilidade de reconhecer isso numa pessoa que ele está cuidando. A consulta de enfermagem ela é um elemento muito potente. Eu ainda acho, e aí eu estou fazendo suposições, obviamente, que nós ainda não compreendemos, e eu digo nós, categoria de enfermagem, o poder que a nossa consulta tem. Porque, pensem, consulta de enfermagem, ela é um elemento do processo de enfermagem que tem diversos estudos clínicos que mostram a efetividade dele no cuidar das pessoas. Se o processo de enfermagem não fosse importante, se a consulta de enfermagem não fosse importante, tenho certeza que ele não seria difundido da forma como ele é hoje. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Trabalho no serviço de quimioterapia, não faço consulta de enfermagem. O que é que está faltando para você implementar isso na sua rotina? E lembrem-se, consulta de enfermagem ele não precisa de uma mesa, ele não precisa de um ambiente formalizado. Qualquer ambiente, ele é ambiente para consulta de enfermagem acontecer. Então, no salão de quimioterapia, ao lado de uma poltrona, eu posso fazer uma consulta de enfermagem. No leito, na central de quimioterapia, eu consigo fazer. Em uma pequena salinha, não precisa ser uma sala gigantesca, mas se você tiver ótimo, que você consegue acomodar melhor a pessoa que você está cuidando, é um local para você fazer consulta de enfermagem. Então, acho que falta mais disponibilidade e, como eu gosto muito de dizer, estado de querência para as pessoas colocarem isso na prática. Perfeito, professor. Muito boa a colocação. E para finalizar, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas gostaríamos de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para os profissionais e futuros profissionais de enfermagem que estão na linha de frente ao cuidado dessas pessoas. Perfeito. Difícil isso. Tem uma frase que eu não sei especificamente se ela é de Freire, mas se não for, os ouvintes aí e as pessoas que nos assistem, que eu acho que as imagens vão ser utilizadas também, elas me corrijam em comentários na postagem do episódio. Ninguém sabe tanto que não pode aprender e ninguém sabe tão pouco que não pode ensinar. Eu sempre digo que o maior professor sobre cuidado é o próprio paciente. Ninguém melhor do que nós mesmos sabemos o que é bom para a nossa saúde. E aí, quando eu falo isso, não é que a gente é dominador do conhecimento ou que a gente vai encontrar dentro das vozes da nossa cabeça a resposta para tudo. Mas que a principal pessoa que vai nos ajudar a, abrir aquele contingente de dificuldade que a gente está enxergando na pessoa para cuidar dela e para que as intervenções de enfermagem sejam efetivas é a própria pessoa. Então, o poder de escuta, o poder de leitura das entrelinhas, ele é muito importante para que o enfermeiro consiga fazer isso. E eu acho que a partir disso o enfermeiro conseguir mobilizar um contingente de apoios para que isso se torne ainda mais potente. E quando eu falo contingente de apoios, eu falo de família, de amigos, de colegas, pessoas próximas que têm vínculo afetivo, construção de laço afetivo com essa pessoa. Então, quando a gente consegue, enquanto profissional, semear isso aí, nessas linhas e nessa relação construída com o paciente, e lógico, uma relação construída com respeito, com afeto, com vínculo, eu acho que é uma equação boa, já que eu já falei de equação antes, né? É uma soma muito boa que vai trazer benefícios para todos, principalmente para quem está sendo cuidado. Perfeito, professor. E só mais uma coisa, a gente preparou uma lembrancinha para o senhor. Como forma de agradecimento pelo senhor ter se disponibilizado, ter vindo.
tá ali para filmar, é um caranguejinho. Para quem não sabe, o caranguejo é o símbolo do câncer, Sim. né? Posso contar o significado? Pode, com certeza. O símbolo do caranguejo, vocês vão ver aqui. Aí todo mundo mentaliza quem não conseguir ver aqui, porque de repente a imagem está um pouquinho pequena. A gente tem um núcleo central e tem várias perninhas, né, com as garras do caranguejo. E aí, quando na Grécia Antiga foi se dissecar um tumor, se percebeu que tinha um núcleo central e várias perninhas infiltrando no tecido. E aí diz que a doença do caranguejo. Então, o caranguejo é o símbolo do câncer. Do câncer horóscopo não me pergunte, porque eu não sei. Mas do câncer doença é um caranguejo. Muito lindo, gente. Gostei, amei aqui. Bom. Já sei onde eu vou colocar ele, inclusive. Que bom, obrigado, gente, pelo convite, pelo presente. Muito bom, muito lindo. Chegamos ao fim de mais um episódio de Vozes da Enfermagem. Agradecemos muito a participação do professor Diego, que compartilhou toda a sua expertise e experiência conosco. Você que está nos assistindo, compartilhe esse episódio, siga-nos nas plataformas digitais e acompanhe os próximos episódios. Até breve!